cada palavra dessa direção espiritual, as consequências dessas palavras e também o coração de todos aqueles que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e bem, boa noite. Graças a Deus, estamos aqui de novo juntos, né? Então, primeiro eu quero comunicar a toda a comunidade que a partir de hoje, assim oficialmente, o Padre Sérgio é o novo ministro da vida celibatária masculina na nossa comunidade e o irmão Agostinho é o novo guardião da casa São Francisco, dessa casa aqui próxima, né? Peço que vocês rezem, né, por eles, nos ajudem, sejam próximos, né? Não é fácil, né? Mas só Deus sabe quantas lágrimas, né, os celibatários derramam, os casais também, mas de forma especial, né? Cada dor, cada oração, cada renúncia, né, que cada um deles tem. Eu sempre admirei muito a vida consagrada, porque a vida consagrada é o jeito que Jesus e a Virgem Maria viveu. Eles viveram assim, totalmente só de Deus. Então, não tem como não reverenciar uma obra dessa. Eu já disse aqui que a nossa pastoral de rua, o fruto dela são os acolhidos. E a nossa adoração, o fruto dela é a vida consagrada. Então, qualquer missionário que adora todos esses anos, eu, o Tó e todos os outros, o Padre Sérgio, a adoração de cada um de nós diante de Deus fez gerar a vida consagrada, celibatária, dentro de nossa comunidade. Então, um grande dom de Deus. Mas é um caminho da porta estreita, é um caminho de renúncia, um caminho que todos nós devemos compreender e rezar, né? Para que eles sejam cada vez mais fiéis à vontade de Deus. Nessa quaresma de São Miguel, nós estamos meditando a frase que o Senhor Jesus nos deu, que entre querer ser santo e a santidade verdadeira, existe um passo a ser dado. Então, todos os dias nessa quaresma, nós devemos meditar isso. O que nesse dia, qual passo concreto nesse dia em direção à santidade eu posso dar? Então, na minha casa, hoje vou lavar essa louça, hoje vou varrer esse chão, hoje vou dar um abraço num irmão, numa irmã. Um passo concreto. O tempo todo, o anjo da guarda, por graça do Espírito Santo, nos inspira boas ações. O tempo todo. Só que quase 90% delas nós deixamos para depois e acabamos não fazendo. Então que essa quaresma nos ajude a meditar isso, dia a dia, nas coisas pequenas. Qual o passo que eu preciso dar? Passo concreto hoje. Com quem eu preciso partilhar hoje? Fiquei magoado com alguém, então vou chegar até ele, vou pedir perdão e vamos conversar. Um passo concreto. Eu peguei uma leitura da carta de São Paulo aos Filipenses para a gente partilhar hoje e rever como nós estamos levando a nossa vida diante de Deus, o quanto nós estamos de verdade levando a sério o nosso caminho com o Senhor, porque ser fraco é do cristão, né? Mas ser frouxo não, né? Ser fraco, cair, levantar, continuar, agradecer a Deus até pelas fraquezas. E eu vou mais longe, eu digo que as fraquezas nossas, bem trabalhadas, é como que formam uma armadura contra Satanás. Porque ninguém vai para o inferno por fraqueza, vai por orgulho. Então as fraquezas jogadas aos pés de Jesus crucificado,
elas podem ser nossas maiores armas para nos salvar. Aquelas chagas que levaram dor na mão de Jesus, ressuscitaram gloriosas com Jesus. Por aquelas chagas, ele poderia ter ressuscitado sem elas, né? Mas ele queria mostrar isso, que até a dor, até o sofrimento, bem trabalhado aos pés da cruz, na vontade, na obediência, na vontade de Deus, na insistência, e mesmo como Santo Agostinho dizia, melhor caminhar mancando e devagar pelo caminho certo do que correr fora dele. Então, com as fraquezas bem trabalhadas, a cada dia dizendo um sim a Deus, a cada dia dando um passo concreto em direção de ser uma pessoa mais agradável aos olhos de Deus, ser uma pessoa melhor. São Paulo diz assim aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27 e seguintes: uma só coisa, comportem-se como pessoas dignas do Evangelho de Cristo. Essa frase já dá uma pregação inteira só nessa frase, né? Uma só coisa, comportem-se como pessoas dignas do Evangelho de Cristo. Quando eu preguei no Caxingui, eu citei, padre, o senhor não estava lá, ofereci a pregação pelo seu coração, né? Pelo do também que estava na Terra Santa. Eu contei o testemunho de um vídeo que o Dom Júlio me mandou. Os meninos, 3 meninos, o mais velho tinha 13 anos, na Nigéria, que há mais ou menos um mês atrás, foram assassinados em praça pública por serem cristãos. Sim. Quase sempre a gente ouve isso como uma coisa muito distante, né, da idade da igreja primitiva, né? Mas isso tem um mês que aconteceu na Nigéria. Um menino de 13 anos que podia muito bem sair dali tranquilo, né? Porque falaram só para ele negar de boca a Jesus. Mas ele se preocupou com o testemunho que ele daria diante de todo mundo e preferiu morrer, e morreu espancado até a morte. É um vídeo muito forte, né, para se ver, mas eu pedi a Deus que não me poupasse dessa dor de ver. Se ele não quis se poupar da dor de morrer, muito menos eu da dor de ver, né? Então vi aquilo me fez repensar muitas coisas. No final do vídeo está escrito assim: você ainda tem coragem de dizer que é difícil seguir Jesus em seu país? Uma coisa da gente pensar, né? Coisa da gente pensar. Na Coreia do Norte também, nessa mesma data, mostraram um sacerdote que tem um poço no chão assim, numa floresta. O sacerdote entra lá, numa escada lá embaixo, e as catequistas e as crianças na Coreia do Norte, para celebrar a missa para as crianças ali embaixo, escondido com um lampião, a luz de lampião. Infelizmente, né, ou felizmente, todos eles foram mártires, né, porque acharam, né, eles ali acabaram. Na catequista espancaram até a morte, presa assim na coisa, e o sacerdote teve a língua atravessada por um ferro quente, né, e foi morto também. Quando São Paulo fala assim, ó, uma só coisa, comportem-se como pessoas dignas do Evangelho de Cristo, ele está dizendo tudo isso, né? Pessoas que estão dispostas a morrer para não negar a fé. E às vezes nós somos tão relaxados, né, que nem é questão de vida ou morte, mas de ter ou não ter uma certa satisfação, nós abrimos mão do Evangelho. Se vende Jesus por tão pouco, né? Por tão pouco se vende Jesus hoje em dia. Se desiste dele, se desiste do pedido dele. São Paulo continua dizendo assim: desse modo, indo vê-los, ou eu estando longe, eu ouço dizer que vocês estão firmes num só espírito, lutando juntos numa só alma, pela fé do Evangelho, que vocês não tenham medo dos seus adversários. Para eles, isso é sinal de perdição. Para vós, é sinal de salvação. Isso vem de Deus, pois Deus concedeu a vocês
não só a graça de acreditar em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha que importante isso que São Paulo traz, trazendo para esse contexto da igreja hoje. Nesse relatório que veio para mim, mostra que hoje, na Coreia do Norte, na Nigéria, na Costa do Marfim, na Indonésia, na Síria e no Iraque, hoje, o mês passado, morreu mais gente mártir do que na igreja primitiva. O mês passado. Nós precisamos entrar de verdade naquilo que nós rezamos no credo, né? A comunhão dos santos. Estar em comunhão com esses que sofrem. Cada detalhe, cada passo concreto em favor de ser uma pessoa melhor, seja oferecido por eles, pela perseverança deles. Eu vi no vídeo também um pai de família com suas crianças e a esposa, e invadiram a casa dele e deram a ele a chance de negar Jesus. E ele não negou Jesus. E aí mataram primeiro as crianças dele, depois a esposa dele, aferradas assim. E ele tentando defender as crianças, e mataram ele também. Só que antes dele morrer, ele já estava com o rosto desfigurado assim. E ele levanta os braços assim, começou a orar em línguas e morreu. Nem católico era. Era cristão, era da igreja batista, se eu não me engano. O pastor foi lá para morrer por Jesus. E nós que recebemos os sacramentos, que comemos a carne e o sangue de Jesus, que temos a graça de estar na missa, de confessar, de comungar, lá a confissão é rara, né? A missa é mais rara ainda. Mas eles observam com fidelidade isso. A vocês não só é dada a graça de acreditar em Jesus, mas de também sofrer por Ele. São Paulo, não foi sem querer que ele disse a graça de sofrer por Ele. É uma graça sofrer por Jesus. O sofrimento sem Jesus, ele não tem fruto, né? Mas o sofrimento em Jesus salva. E se nós não formos capazes de sofrer as pequenas perseguições que passamos, né? Passamos pequenas provações. Se essas pequenas provações que nós passamos, nós já ficarmos reclamando, você imagina como que Deus deve avaliar isso? Olha só. Um menino de 13 anos, Deus vendo tudo. Um menino de 13 anos aqui, morrendo, para não negar uma fé que ele podia só de boca falar que não aceitava e ir embora, e depois continuava cristão. Mas ele se preocupou não com ele, mas com o testemunho que ele daria. Ele queria mostrar, por esse Jesus que eu creio, vale a pena morrer. Então Deus olhando esse menino de 13 anos e olhando às vezes a moleza nossa, a reclamação nossa por uma perseguição tão pequena, ou às vezes por um desentendimento dentro da comunidade, né? O inferno ri e Deus chora, né? Então, sempre quando você se achar perseguido, achar que está muito difícil a vida com Jesus, lembre-se de que Deus olha para você e olha para esses mártires junto. Não olha para te condenar, olha para te dar força, para que a gente siga o exemplo, que ofereça esses pequeninos sacrifícios que nós passamos por eles, pela fé deles, que é a fé nossa. E na verdade o sangue deles sustenta a nossa caminhada, né? Naquele dia que o padre Rocha celebrou na inauguração da Casa São José Moscati, e ele me deu o sangue de Cristo para segurar na hora da comunhão, né? E eu tinha visto isso naqueles dias, essa reportagem. E eu olhava para o sangue de Jesus e via o sangue de todas essas crianças, desses sacerdotes, desse pastor, das filhas dele, da esposa dele, mortos à pancada. E eu pensava assim, será que eu seria capaz? Será que eu teria essa coragem? Sem o Espírito Santo, não, né? Mas será que eu não sou muito reclamão já? Com pequenas provações? Insignificantes perto daquelas, né? E para terminar, dizer uma coisa muito impressionante. Uma senhora
de uns 60 anos, já pele e osso, porque os cristãos têm dificuldade na Nigéria até de se alimentar. E ela foi espancada também por causa do nome de Jesus. Nem sei se ela era católica ou cristã batista, mas era por causa de Jesus que ela estava sendo morta. Uma senhora magrinha, jogaram ela no fogo assim, e ela, como queimou, ela rolou para fora do fogo. Aí o algoz que estava matando ela disse, deu uma bronca e mandou ela ir pro fogo. E ela foi pro fogo como uma ovelha ao matadouro, né? Foi, sentou, levantou as mãos pro céu e morreu rezando em línguas também. Interessante, rezando em línguas, né? No meio do fogo, rezando em línguas. Tudo isso, para nós nessa quaresma, precisa servir de alicerce de fé. Para que a gente tenha uma fé madura. Para que a gente não enoje Deus com nossas reclamações. Desculpe falar assim, mas não cause esse desgosto, né? De diante de coisas tão pequenas se comportar assim. E o pai desse menino de 13 anos, padre, que era um cristão também, depois foi entrevistado, o que ele achava que aquelas pessoas que mataram o filho dele mereciam? E ele disse, merecem o perdão de Deus, porque eles não sabem o que estão fazendo. O pai falou isso. Então tudo isso nos ensina. Eles não têm teologia, não têm filosofia, não fizeram cursos nenhum, não tem todas essas formações que a gente tem, não tem a graça da abundância dos sacramentos que a gente tem, e põe a gente lá embaixo, né? Então, diante de Deus, que a gente saiba reconhecer o tanto de graça que nós temos e ofereçamos cada pequenino sofrimento que Deus nos permitir, como o apóstolo diz, para nós é dado não só acreditar, mas sofrer por Jesus, que a gente aproveite essas pequenas gotas de sofrimento para agradecer a Deus por esses homens e mulheres e crianças que morrem por esse evangelho que nós pregamos e que nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.